Agora, pronto, está gravando. Bom, é o seguinte. A reta real, né? Então, assim, aqui tem uma parte de um texto, que ele vai estar em português também, mas e essa figura está bem rebuscada, né? Eu vou fazer uma outra aqui embaixo, mais simples, para entender melhor o conceito. Quando eu estou estudando, eu gosto de destacar os pontos importantes. Então, ó, números reais representados por pontos na linha, tá? Porque assim, se eu tiver que revisar um texto escrito, sem ter que ler o texto todo, se eu olhar só para a ideia do destaque, é você olhar só o destaque e entender a ideia. Por exemplo, números reais representados pontos na linha, legal, já dá para entender, né? Que cada ponto da linha é um número real. Ou cada número real pode ser representado como um ponto na linha. Depois o restante são detalhes do texto, né? Na figura e tal. A positiva direção é aquela ordem invertida. A direção positiva, rumo, toward. Toward é uma palavra que é mais difícil, né? Rumo, em direção, né? Em direção a. Direita é indicada por uma seta. A positiva. Então, assim, a direção positiva é a direita. E tudo bem que tem seta ou não, mas o importante é saber que para cá fica a direção positiva. Então, se a direita é o positivo, a esquerda é negativo. Quanto mais à direita você vai, mais positivo fica. Quanto mais à esquerda você vai, mais negativo fica. É o que está dizendo isso. Aí, nós escolhemos um arbitrário, referência, ponto. Então, aqui, olha só, aqui é aquele caso 1, 2, 3, 3, 2, 1. Arbitrário, referência, ponto. Aqui, ó, veja bem, olha como é que ficou 1, 2, 3, 3, 2, 1. Porque se eu chamar isso aqui de 1, essa palavra 2, essa palavra 3, no português vai ficar um ponto de referência arbitrário. Esse é o caso, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você vai pegar lá a terceira palavra, depois você vai pegar do meio, depois você vai pegar primeiro, no português. Isso é muito importante, tá? Ter essa consciência. Então, nós escolhemos, por isso que você fala assim, eu vou traduzir 1 a 1. Às vezes não dá. Você vai ter que ler 2, 3 palavras à frente para traduzir o anterior. Então, nós escolhemos um ponto de referência arbitrário O, chamado de origem. Então, esse O, origem, é uma palavra-chave aqui do texto, que corresponde ao número real 0. Então, o 0 também vai ser uma palavra-chave, que é O, né, ou ponto O, digamos assim. Tudo bem, ele tem um nome, primeiro, ele é arbitrário, e você pode pôr ele em qualquer lugar, assim, depende do que você vai fazer, né, no seu gráfico. Mas o importante é saber que o ponto O é a origem e corresponde ao 0. Dado qualquer unidade conveniente de medida, cada número positivo x é representado por um ponto. Então, cada x é representado por um ponto na linha. Cada número positivo x é representado por um ponto na linha que está, né, a uma distância de x unidades à direita da origem. E esse conceito, então, vamos ver aqui. Eu vou só terminar o texto, mas a gente vai rabiscar aqui exemplos mais simples, né? Então, por exemplo, ó, que nem aqui está a origem. Esse aqui, ó, esse 0 aqui é a origem. Esse é o ponto 3. Então, o ponto 3, ó, 3 está a uma distância de 3 unidades, que no caso é o número real, não tem unidade física, é uma unidade numérica. A 3 unidades a uma distância de 3 unidades da origem, que a origem é o ponto 0. Então, é isso que ele está falando aqui. E cada número negativo menos x, representado... Então, ó, o menos x, ele tem x unidades para a esquerda da origem. Então, a mesma coisa vale para o número negativo, que o menos 2
Ele tem, então, assim, esse menos 2, ele tem duas informações. Ele tem um sinal que vem antes, para dizer que ele é negativo, está à esquerda do zero, na reta real. E o 2 é a unidade dele, a intensidade, né? A distância, ele tá a uma distância 2 da origem, tá? Então, mesmo menos 2, se você falar em termos de distância, distância de 2 da origem. Dúvidas, vão perguntando, pode me interromper. O número associado com o ponto P é chamado, isso é muito importante também, ó, eu vou pôr até em laranja, porque é uma parte do conteúdo, então eu diferencio também os meus destaques do amarelo e do laranja, né? Ele é chamado a coordenada de P. Então, quando eu estou estudando, o que eu faço? Além de fazer um highlight, eu vou lá e anoto aqui num item, coloco assim, P, eu já sei que é ponto, mas você pode enfatizar aqui, ponto P, aí eu ponho um igual, assim, porque eu misturo a matemática com o português, ele é chamado de coordenada. Por que é coordenada? Porque ele te dá a localização, tá? É como se fosse a localização, é coordenada. É que eu vou colocar, entre aspas, aqui, localização. Então, e a linha, que é a reta real, é chamada de linha coordenada. Mas a gente chama mais de reta real. Que é aqui, ó. Que é a linha do número real. É que no inglês ficou assim, linha do número real. Para a gente é mais fácil falar reta real. Que a reta real, mais ou menos essa tradução aqui. Essa linha real é a nossa reta real. Frequentemente, nós identificamos o ponto com a sua coordenada e pensamos no número como sendo um ponto na reta real. Então, assim, basicamente é isso. Ó, aqui ele colocou vários pontos, né? Então, aqui está o zero, aqui é uma fração negativa, menos 1, menos raiz de 2 está entre menos 1 e menos 2, e vai ficando mais negativo. Conforme vai para a esquerda, vai ficando mais negativo. Conforme vai indo para a direita, então está o raiz de 2, que também é simétrico com relação ao menos raiz de 2, ou seja, ele está entre o 1 e o 2. Depois, é que tem uma... raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? 41. E o raiz de 3, 1,7. O raiz de 5, eu não memorizei, mas vai ser 2, alguma coisa, que está depois do 2 aqui, ó. Tem o 3 e tem o π. O π está perto do 3 porque ele é 3,14 aproximadamente, né? E aqui vai, ó, o 4,99 está muito perto do 5, né? Mas deixa eu fazer essa reta. Deixa eu ver aqui. Essa parte do conteúdo tem só duas páginas. Aí aqui, ó, deixa eu pôr de um jeito mais simples. Porque a partir, ó, tendo um bom entendimento, precisa entender tudo isso. O que não entendeu uma partezinha disso, pergunta, não fica com vergonha, não. Pergunta, porque precisa entender. É bom entender, quanto mais você entender, mais facilidade você vai ter para entender os conceitos posteriores. Porque a matemática ela é cumulativa, sabe? Ela tem essa característica. Uma das propriedades dela é que ela é cumulativa. Isso é que dá problema, entendeu? O pessoal normalmente não gosta, porque está no quinto ano, sexto ano, passa para o sétimo ano e vai deixando coisa para trás. Aí vai ficando cada vez mais difícil de entender, acaba que o pessoal não gosta. Ninguém gosta de coisa que não entende, né? A gente gosta daquilo que se entende. Então, ela é cumulativa, ela precisa disso. Essas contas, você fala assim, eu preciso memorizar quanto que é a raiz de 5? Não, claro que não. Nós estamos numa época que você vai pôr no computador, vai pôr na calculadora a raiz de 5, você não tem mais que memorizar. Antigamente, tinha que memorizar, né? Aí, deixa eu desenhar essa... Aí, o pessoal que não entendeu nada
Ó, não entendi nada, que entendeu tudo, né? Se você entendeu nada, entendeu nada, mas não entendeu nada, então entendeu tudo. Mas nada é muita coisa. Fala, você tem que ser a pergunta, entendeu? Por exemplo, tem que fazer uma pergunta. O que é essa seta? Uma pergunta. Por que tem essa seta? Essa seta aqui, ela tem para indicar que está crescendo. Tem autores que colocam seta à direita e à esquerda. Eu não gosto de colocar a seta assim, mas você vai ver em livros, né? Tem um livro até da nossa bibliografia que ele coloca, mas enfim, é gosto pessoal. Por que tem essa seta? Está indicando que vai para o mais infinito. Se você pegar um autor que tem duas setas, ele está só querendo dizer que cresce, que a reta não para aqui, ela cresce, né? Mas no nosso caso, essa seta está indicando. Mas deixa eu pegar e escrever de um jeito mais simples. Vou falar a mesma coisa, só que de um jeito mais simples. Então, eu vou pegar a nossa reta. Ah, tá, tudo bem. Entendi o comentário aqui, peraí. Com relação ao texto, certo. Vou fazer uma reta real aqui. E eu vou colocar uns números, digamos assim. Vamos colocar aqui o A, o B e o C. Vamos supor que aqui seja o 0 e que aqui tenha o menos D. Tá? A gente vai entrar nisso mais a fundo depois, mas eu só vou adiantar aqui que quem está à esquerda é sempre menor de quem está à direita. Por quê? Porque a reta real é assim, ela vai crescendo à direita e decrescendo à esquerda. Então, o 0 é menor que o A, que é menor que o B, que é menor que o C. A gente tem um material aqui, ó, que não sei se é aqui intervalos. Tá, eu vou... Deixa eu ver se é em conjuntos. Não, é aqui mesmo. Eu vou explicitar melhor o sinal de menor. Então, peraí, deixa eu abrir uma página aqui. Ó, vamos falar sobre o sinal, tá? Vou deixar uma página inteira, basicamente. Inteira não vai dar, mas ó, eu vou pôr aqui um sinal. De forma... Ó, esse sinal, ele chama menor, porque a gente lê da esquerda para a direita. Esse outro sinal... ele chama maior, porque a gente lê da esquerda para a direita. Mas se você quiser, não precisa memorizar o nome deles, tá? Mas eu acho assim, mais importante é saber usar, saber utilizá-lo. E aí, o que acontece? Ó, você vai pegar, você vai ver que essa parte, eu chamo de boca, vamos chamar isso aqui de, porque parece uma boca, né, aberta. Ó, essa parte é a boca. A boca é grande. Esse pontinho aqui, opa, esse pontinho é menor. Então, veja bem, independente se você não quer gravar o nome do símbolo, o importante é saber utilizá-lo, é muito mais importante saber utilizá-lo. Então, por exemplo, esse pontinho do símbolo, ele é a parte menor. Essa boca, ela está virada para a parte maior. Então, por exemplo, vamos pegar números. 2 é menor que 3. Então, você põe desse jeito. Você escreve 2 menor que 3. A mesmo jeito de escrever isso, você pode escrever assim, que 3 é maior que 2. Aí eu já mudei o símbolo. Do símbolo menor eu usei o maior. Por quê?
Porque eu escrevi o 3 primeiro. Então, o 3 está parte da parte. É a mesma coisa, essas duas. São equivalentes, tá? Essas duas fórmulas. Quando você escreve, por exemplo, A menor que B, mesmo só desse jeito aqui, mesmo que você só escreva desse jeito, você pode ler A menor que B, ou se você quiser ler da direita para a esquerda, você lê B maior que A, tá? B maior que A. Você pode ler da direita para a esquerda, só que muda a sua fala. B maior que A ou A menor que B. Alguma dúvida para essa parte? E essa parte é a mesma coisa, ó. Aqui, só para resumir, então essa aqui é a parte maior e essa aqui é a parte menor. Ah, eu acho importante esse desenho. Então, aqui no chat. Exatamente, ó. O Marcos está dizendo: a reta é o berço de todos os números que você conhece. É ali que moram todos eles: os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. É o conjunto dos reais escrito em uma linha infinita. É uma representação geométrica dos números reais, a reta real. Exatamente. É isso que a Agatha escreveu. Então, bom, aí essa é a parte. Depois, aqui tem, então, finalizando essa parte, a questão que os números reais têm um ordenamento, uma ordem, e aí aquilo que eu acabei de falar, né? Que você fala A menor que B por esse símbolo, só que aí ele explica de um jeito mais. Você acaba vendo isso melhor quando você vê em equações, né? Porque B menos A é um número positivo, por exemplo. Então, por exemplo, B menos A ser um número positivo significa, se você passa o menos A para o lado direito, vai ficar B maior que A, porque você passou o sinal de menos que está subtraindo, passa para a direita, somando. Isso é o equivalente a somar A do lado esquerdo e somar A do lado direito, que aí você cancelaria o A do lado esquerdo e teria 0 mais A do lado direito. Mas é que assim, a gente não vai entrar muito nisso agora, eu estou só querendo chamar atenção para os símbolos, né? Menor, maior. E aí, geometricamente, isso significa que o A se deita, né? Se encontra à esquerda de B. Isso, porque se o A é menor que B, ou se você, né, você pode escrever assim, A menor que B, você fala, representa essa desigualdade na reta real. Você vai pôr só o A aqui e o B. Como você não sabe nada, se você não sabe se o A é negativo, positivo, você não põe o zero. Então, eu não vou pôr o zero, porque nessa situação específica aqui, tá? Porque eu não sei se o zero poderia estar aqui, o zero poderia estar aqui, ou poderia estar aqui, certo? Então, você não coloca só para o jeito simples. Aí, de forma equivalente àquilo que eu falei, você pode falar que B é maior que A. E aí tem algumas inequações, desigualdades, né? Algumas desigualdades. Que 7 é menor que 7,4, é ponto, porque está em inglês, mas em português é vírgula. 7 é menor que 7,4, que é menor que 7,5, menos π. Ó, tem um caso. Por que. Alguém sabe explicar? Alguém explica aqui como é que você obtém isso aqui? Por que menos π é menor que menos 3? Vou deixar aqui para alguém. Porque é menos 3,14, aí tem as outras casas decimais. E é menor que 3 na reta, né? Isso, é menos 3,14, o π é o π, né? E o menos 3, então, aí ele explicou aqui. Eu acho, professor, que é porque, assim, do lado esquerdo, depois do ponto de origem que indicou como zero,
qualquer número próximo de zero vai ser maior. Então, quanto mais próximo de zero você estiver do lado esquerdo do ponto de origem, quanto mais próximo do zero do ponto de origem, maior será o número. Isso, perfeito. Quem que falou agora? Ramila. A Ramila. E a minha outra visão foi que o 3,14 ele é maior do que o 3. Só que aí, no caso, foi multiplicado por -1 de ambos os lados. Então, inverte o sinal. Então, ele já não é mais maior do que o 3, ele é menor do que o 3. Eita, beleza, hein? Tá todo mundo bom aí. Então, vocês estão melhor que eu, porque eu só ia dar uma explicação. Vocês deram mais duas. Vocês deram 3 explicações, né? Eu estava aqui na minha cabeça, a primeira explicação que eu lembrei é essa última que eu falou. Acho que é o arquivo. Que eu vou explicar aqui, ó. Então é o seguinte, são 3 explicações, ó. A primeira explicação é se você já tem a visualização da reta real muito bem estabelecida, então você vai saber que, eu desenhei aqui, ó, você vai saber que o -3,14 está à esquerda, tudo que está à esquerda é menor, portanto, você já logo visualiza isso aqui. Uma explicação. A outra explicação da Ramila, né, foi que quem está mais próximo do zero é menor. Quem está mais próximo é menor. Perfeita. É uma explicação bastante geométrica, inclusive. É totalmente geométrica essa explicação aqui. Essa terceira explicação é uma explicação... essa primeira explicação é uma explicação algébrica, mas que envolve geometria. O que é álgebra e o que é geometria? Álgebra é quando você faz a continha, com letras, com números. Geometria é quando você faz desenho, reta, círculo, tá? Então, álgebra, continha, geometria, desenho. Essa é puramente de desenho, relacionada de desenho e distância, mas é uma explicação absolutamente geométrica. Essa aqui é uma explicação meio geométrica, meio algébrica, e essa explicação é completamente algébrica. Tá? Que fala por quê? Porque você parte só de questão quantitativa, você sabe que esse é maior que esse, daí você multiplica por -1. Quando você multiplica por -1, o negativo para desigualdade, quando você tem uma igualdade, o negativo não opera na igualdade. Isso é interessante. Não faz nada, o negativo na igualdade. Ele faz do lado esquerdo e faz do lado direito. A desigualdade é mais diferente. Isso é só para o negativo, tá? O positivo não altera a desigualdade. É só o negativo que altera. Então, se você multiplicar por -5, ele vai alterar, porque é o sinal menos que altera, tá? E o 5, ele vai atuar, né? A intensidade 5, ele vai atuar nos números. Mas, enfim, ele vai alterar esse termo, esse e esse. 3 coisas que ele vai mudar. Então, por isso que o 3,14 vira -3, continua... É 1, né? Ele só muda o sinal. O sinal de maior, a boca está virada para a esquerda, agora vai ser o sinal de menor, que é a boca virada para a direita. E 3, é -3, porque 3 vezes -1. Então, você fez -1 vezes os 3 elementos. O número à esquerda, a desigualdade e o número à direita. Então, são 3 explicações para essa mesma coisa. E aqui... Aí de 2 é 1,4, alguma coisa, né? Que é menor que 2. Ah, sim, essa outra aqui... deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Quem que pode responder? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2 é menor que 2? É menor que 2? Não, não é menor. Mas ele é igual. Então, mas por que vai ter um menor aqui? Não, aí ele diz que ele pode ser menor ou igual. Ele não é menor, menor é falso, mas ser igual é verdadeiro. É perfeita explicação. Mas mesmo sendo falso o menor, por que eu posso colocar esse sim? Ó, por exemplo, como 2 é igual a 2, por enquanto, né, pelo menos no nosso universo aqui, acredito que em todos, né? 2 é igual a 2. Na lógica clássica, né? Pelo menos. Booleana. Se 2 é igual a 2, é correto falar que 2 é menor que 2? Falso.
Você já tinha falado, é falso. Agora, e falar que 2 é menor ou igual, aí o Arquipo está falando que é verdadeiro. Eu estou querendo contestar. Não, eu não falei não. Ah, desculpa, Foi o Marcos Vinícius, eu acho. Foi o Marcos? É que eu... Tá me trocando direto aí, professor. Não, então, é porque foi o Einstein aqui, tem um Einstein aqui falando. A figura do... Não, tá certo, é porque eu memorizei errado a voz, mas agora já... Tá, é o Marx. É menor ou igual. Por que é verdadeiro? Bem, tá aí, eu tenho um sinal de igual. Eu acho que é por causa do ou. Se fosse menor e igual a 2, estaria errado. Ó, ambos falaram corretamente, tá? O Marcos está correto, o Arquipo está também absolutamente correto. Eu só queria enfatizar qual palavra, né? Assim, qual palavra que está permitindo que isso seja verdadeiro? É a palavra ou. Então, esse símbolo, é só para enfatizar, que eu esqueci de falar, eu não falei isso lá naquele símbolo grandão, mas a gente tem, ó, então esse aqui, ó, este símbolo chama menor ou igual. Então, por mais estranho que possa parecer para algumas pessoas, quando primeiro se deparam com isso aqui, você fala, não, mas 2 é igual a 2, porque, como assim 2 menor? Por causa do ou, né? Então, quando você tem ou é ou, certo? Por isso que eu recebi uma dúvida bem interessante, que eu acho que vale a pena comentar aqui. Tem espaço aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Raiz de... E tem a ver com a atividade lá, né? Quanto que é a raiz de 16? 4. 4. Alguém dá mais? 4, só 4? Ou alguém quer dar mais? Menos 4 também. Quem que tá falando? Cíntia. Cíntia. Porque é menos ou igual e não menor e igual. Cíntia, deixa eu só falar uma coisa antes, que tem a ver com aquela coisa anterior. Isso. Por que então, alguém fala, já volto aqui nessa coisa. Por que é menor ou igual e não menor e igual? Por que não tem um símbolo? Ou até, digamos assim, esse símbolo é para o menor ou igual. Vamos supor, se quisesse, eu falo assim... Porque as duas tendências não podem ser verdadeiras simultaneamente. Exatamente. Eu estava inventando aqui, eu falei, eu quero mudar esse símbolo, fiz um E aqui nesse símbolo, porque na matemática pode inventar o símbolo quando você precisar dele, certo? Tem esse sinal de existe, aí você coloca existe pelo menos um, quando você quer exatamente um, você põe uma exclamação, quando você quer existe pelo menos 2, você põe maior ou igual a 2, quando você fala existe mais que 5, você põe, entendeu? Você vai inventando os símbolos. Aí eu falei, por que eu não posso pôr um E? Aí ele respondeu aqui corretamente, porque não pode ser menor e igual simultaneamente, exatamente, não pode, ou é menor ou é igual, não existe, não tem como você pegar um número que seja falso, esse símbolo não existe, porque ele vai ser falso para todos os números reais. Então, você não vai usar um símbolo, já que ele é falso para todos os números reais. E é isso que ele falou. Eu não vou falar quem que eu vou misturar aqui, foi ele. Perfeito, tá. Aí o que a Cíntia comentou, isso, pois é, existe uma... Eu não sei se é consenso isso, mas existe uma definição para a raiz quadrada que leva a você dizer que a raiz de 16 seria mais 4 ou menos 4, tá?
Isso é uma definição. E tem outra definição para a raiz quadrada que considera apenas os números positivos. Então, eu uso a definição que considera somente os números positivos, tá? Porque, senão, isso acaba dando problema em outras circunstâncias. Porque veja como é que fica... Isso aqui que eu estou falando é um pouco bônus, tá? Assim, no sentido que... pode ser um pouco mais avançado no sentido de um aprofundamento. Mas vamos supor o seguinte, que se a raiz de 16 pudesse ser, né? Pudesse ser igual a mais ou menos, ele cria uma certa confusão, porque, pensa, eu vou pegar, vamos supor que eu quero igualar a parte negativa dela. E como não tem um ou aqui, ó, veja que aqui tem um ou. Se tem um ou, eu posso pegar os dois. Vamos supor que aqui eu quero pegar a parte positiva. Então, veja que conflito que dá, tá? Eu vou pôr um risquinho aqui, só porque o pessoal não achar que isso é verdadeiro. Então, por que a gente usa a definição de que a raiz é só positiva? Porque se você fala que um objeto é mais... é ou. Só que esse ou, ele é um ou... o problema é o seguinte, que ele é um ou exclusivo. Não pode... Não, esse argumento acho que não está bom, não, que eu dei. Mas, de todo modo, existe... Professor, Oi. acho que o que você está querendo dizer, vou ver se eu acho bem aqui. Isso. Eu tenho um exemplo aqui. Tá. Por isso que eu estou falando assim, eu não sei se é consenso, mas assim, nós vamos utilizar... então eu vou só anotar aqui para fechar. Achei o exemplo que você está Fala. Raiz enésima de A é igual a B, C e somente C, B elevado a N foi igual a A. Igual a B. C e somente C. B elevado a N foi igual a A. Aí outro detalhe vai ser que raiz de A, nesse caso nós estamos tratando dos números positivos, ele tem que ser um valor maior ou igual a zero. Uhum. Aí nessa definição, A maior ou igual a zero, né? Raiz quadrada de A tem que ser maior ou igual a zero. No caso, raiz de índice par. Uhum. Raiz de índice par. Isso, tá. Então, é nessa definição... tudo bem. É nessa definição aqui, nessa parte aqui da definição, ó, que entra o que a gente está chamando de nossa definição. Beleza, obrigado. Já ajudou muito essa definição que você olhou, porque a gente está só trabalhando com mais. Isso aqui é mais uma curiosidade, assim, curiosidade matemática, mas que é importante, tá? Eu recebi essa dúvida, achei muito boa. Tá, e aí com isso... Com isso nós finalizamos a parte da reta real.